sabe Deus quem vai ficar aqui até o final. Porém, né? Oi, pessoal, tudo bem? Essa aqui é Maria Luísa, minha cliente. Prazer. Uma coisa que a gente tentou fazer há um ano. Faz um ano que Malu passou pela consultoria. E o principal que a gente queria fazer não era algo expositivo, como se fosse assim, dá o teu depoimento, mostra pro pessoal o que é que ficou bom, o que é que não ficou, porque no final das contas aqui a gente não tem esse intuito de trabalhar com antes e depois. Todo cliente que acaba vivendo e sendo direcionado por mim numa trilha, seja visual, comportamental ou terapêutica, ele, quando se disponibiliza para trazer aqui para outras pessoas o que é que foi vivenciado, o que é que, de fato, ele quer compartilhar, não é o que pode ser compartilhado só, mas é o que para ele já está internalizado, integrado e que, de certa forma, foi algo que fez a diferença em um momento para o momento que está hoje. Aqui hoje, a minha intenção, quando eu chamei Malu, foi principalmente para agradecer a ela. Malu, ela é dentista, né? Também trabalha com toda a parte de orofacial, então ela hoje ampliou os horizontes dela. Ela tem uma coisa assim muito de preciosismo e uma parte de empatia. Eu vou começar a falar do teu, né? Mas posso, né? Pode. Então tá ótimo. Mas essa coisa de olhar para a pessoa que vai buscar muitas vezes um sorriso e dizer de certa forma o que ela pode entregar para aquela pessoa e que não precisa ser do 0 ao 100. É o que é que pode se arrumar, né, Malu? Sim, eu costumo dizer no consultório que a gente trabalha com o que a gente pode. E, obviamente, sempre existem várias opções para a gente melhorar algo. Sim. Mas a gente precisa entender o que está adequado para aquela pessoa, para cada momento, às vezes, da vida da pessoa. Uhum. Não adianta você querer transformar, como você falou, de 0 a 100 de uma vez só. Sim. Sendo que muitas vezes a pessoa não vai suportar aquilo, digamos. Não, mas é verdade, né? E aí... A gente não dá conta das mudanças que a gente tantas vezes quer, né? Idealiza. É. E a gente foca lá no infinito e aí quando assim, uma mudança acontece em 10, numa régua de 0 a 30. Você chega no 10 já assim, não tá bom. E às vezes também não é o momento. Em odontologia a gente aprende, pelo menos quem faz da maneira correta, a respeitar as etapas. Sim. E isso é muito importante, que é algo que a gente vem vendo, esse desmonte dessas etapas nessa nova geração. Uhum. Que eu não faço parte da velha geração, mas eu também não sou novíssima geração. Se ela falasse velha geração agora, eu ia ficar da um pouco chateada. odontologia, estamos falando da odontologia aqui. Ufa! E eu queria dizer assim, como foi que a gente se conheceu? Porque isso aqui eu acho que é uma coisa importante. Eu escolhi Malu porque ela fez assim essa mudança de sorriso de pessoas assim bem próximas, né? O que foi que eu levei em consideração para levar essa pessoa tão importante para poder lá Malu fazer essa expressão do novo sorriso dela? Os perfis comportamentais dela. Ela não estava sabendo que estava sendo analisada, mas Não estava sabendo mesmo. vai nem agora. Na minha cabeça era assim. Foi acho que vou falar de indicação. Flávia, né? Flávia, marido de Michelin, chegou e fez: não, porque minha esposa também trabalha com esse negócio de consultoria de imagem. Aí eu pensei, bom, consultoria de imagem é algo que eu já estava buscando, mas eu não sabia que existia tanta... Não, e veja, gente, olha o perfil comportamental dela, olha os traços de caráter dela. A pessoa, ela é preciosista até dizer basta. Isso quer dizer o quê? Detalhista, é aquela pessoa perfeccionista, é aquela pessoa detalhista novamente, aí ela é perfeccionista também. Eu olhei pra Malu e disse, rapaz, ela tem um toque de olhar para as pessoas, olhando de fato, sem ser só pelo viés da estética. E aí ela pegou e fez, sim, mas eu tenho interesse até por fazer a consultoria. Eu disse, depois a gente conversa sobre isso. E ela fez, mas é a questão de cartela de cores? Aí eu disse, tem também. Ela disse, é porque eu quero minha cartela, todo mundo tá usando a cartela, e é muito interessante, e tal. Aí eu disse, legal. E eu já assim, tá bom. E passou, acho que 6 meses. E aí foi quando eu também me interessei por fazer o clareamento. E quando eu fui lá perguntar também pra Malu, pra consulta, aí ela disse, eu também tenho interesse. E ela disse, vamos começar? Vamos. Não sabia ela onde eu estava se metendo, entendeu? Porque assim, ela primeiro começou, tem a questão da cartela de cores. Eu disse, e se eu te disser que quando a gente for ver a cartela de cores, já é assim sei lá,
quinta etapa, sexta etapa, o que é que tu acha? Ela, não, por quê? Eu fiz, não, porque a abordagem que eu tenho é a gente trabalhar primeiro o que você traz de dentro. O seu invisível, que muitas vezes é tão poderoso, que a gente pode trabalhar para poder aflorar. E você ter o autoconhecimento de quem você está trazendo, da sua personalidade, do seu jeito de expressar e do seu jeitinho de fazer escolhas, o que é que isso tem de pontos positivos e pontos negativos. Então a gente começou pela trilha da consultoria SETA, que é uma consultoria completamente voltada para uma questão que a pessoa traz, que está trazendo desconforto, ou é uma necessidade, ou é uma dificuldade, que é completamente comportamental. Então, ela vai toda pautada na análise de traços de caráter da pessoa, tem um mapa de traços de caráter, tem as forças e fraquezas que a gente apresenta, e aí Malu trouxe a principal questão dela, que aí já não tinha tanto a ver só com a imagem, né? E aí você pode... Cheguei para a Micheline com uma dificuldade, me queixando de uma dificuldade de gravar vídeos e de ter uma presença digital no Instagram, porque hoje em dia é uma ferramenta que a gente deve utilizar a nosso favor e que eu melhorei, eu ainda tenho dificuldade, melhorei muito, ainda tenho uma certa dificuldade. E a régua, né? Aquela história da régua. Mas eu tinha muito mais, eu disse pra ela, eu tenho uma sensação de que tem um paraquedas me puxando pra trás. Era totalmente travada na hora de falar, na hora de me expor, na hora de pensar como falar, de qual linguagem que eu vou adotar, porque eu tenho muita intimidade dentro do consultório com os pacientes, com o jeito de falar, com o jeito de explicar. Eu consigo explicar uma coisa só de várias maneiras diferentes para que a pessoa entenda, mas quando chegava na hora de fazer isso para a internet, eu travava. E essa foi a primeira queixa. Na verdade, eu achava que eu precisava de uma cartela de cores. Porque eu estava refazendo a identidade visual da minha marca enquanto dentista e trazer essa força para o meu Instagram de forma visual, usando cores ao meu favor. Eu achava que isso ia ser suficiente, que obviamente... Ela achou que era só colocar assim, ó, pronto, resolveu. Escolher alguma cor dessas aqui. Tá tudo certo. Fazer uma logo nova, entendeu? Colocar a capa do destaque lá diferente. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas então, assim, a gente trabalhou isso também. Trabalhamos no segundo momento, mas buscar o que estava por trás desse bloqueio foi muito mais desafiador do que eu imaginava. Foi novo para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre esse trabalho, esse tipo de trabalho. Eu não conhecia ninguém que fazia isso, nunca tinha buscado esse tipo de serviço. Então, eu entrei no mar sem saber nadar real, assim, nessa história da imagem. Eu dei uma boia, não dei? Hoje deu uma boia, um barco, uma lancha. Eu não afoguei ela, certo? É só pra poder deixar isso claro. Mas é porque quando a gente vai pesquisar determinado assunto, né? Às vezes você já pesquisou alguma coisa antes de fazer um serviço e nesse caso eu não tinha pesquisado nada. Eu só fui, confiei, me joguei e aproveitei o processo e tive uma grande surpresa em me deparar com tanta coisa diferente pra gente trabalhar. Não é fácil. Pode dizer, pode falar a verdade. Não é fácil porque a gente precisa se despedir de muitas camadas nossas mesmo, coisas assim, que você tem que estar aberto a querer fazer, porque senão não vai dar certo também. A gente tem que querer. Mas é verdade, qualquer mudança, ela já começa lá dentro. A grande questão é que muitas vezes a gente olha para essa questão da mudança e a gente já diz não de início. Enxerga algo negativo de cara, né? Fica com medo, e ainda né? tem isso. Quando a gente fala desse, se você não quiser, não dá certo. De fato, qualquer coisa, se você não quiser, se você não estiver disposto a estar aberto a se deparar com a sua verdade, porque imagine, é muito confortável a gente só ver. Vou dar uma guardadinha nos meus tapaué de plástico quebradinho aqui e só vou deixar os de vidro bem bonitinho aqui na frente. E é isso que eu disse a Malu. Malu, a gente vai abrir o armário, e que não é de roupa. A gente vai abrir exatamente essa visão que é sobre você mesma, sobre a sua identidade, sobre pontos de partida que muitas vezes você nem quis tomar e faz parte do seu sistema operacional como uma força e você está aqui subutilizando.
Isso. E aí foi quando ela pegou, falou da história do vídeo, quando ela me disse, eu tenho muita dificuldade, se você vai ter que ter agora uma capacidade extraordinária de me convencer de que você não consegue fazer um negócio, porque o seu sistema operacional me mostra é dominante isso. para isso. É tipo assim, me ajude a lhe ajudar, entendeu? Naquele momento, uma abertura para poder falar disso. Não é fácil, porque a pessoa já está tão acostumada a dizer que isso também é uma dificuldade dela. Sim, que você internaliza muito, né? Você já pegou aquilo como uma certeza. E essa certeza equivocada faz com que as pilastras do seu prédio elas fiquem como se fosse assim, dentro ela tem como se fosse aquelas partes mais ruidinhas e você tá lá todo ano pintando, porque quando chegou o Natal dá uma pintada na pilastra pra ficar bonita. Então eu disse, vamos dar uma descascada aqui nas pilastras pra poder a gente ver o que é que tá de cada uma. E de fato, quando a gente for pintar, que é a parte visual dentro da trilha, né, comportamental também, a gente vai pintar, mas sabendo que a fundação tá sólida. Então, primeiro a gente passou por toda a parte da consultoria SETA, que foi essa parte comportamental, levou um tempo para depois Malu dizer, pronto, eu agora estou pronta para iniciar a face a face, que aí sim é a consultoria de imagem guiada pelo rosto. Então, essa trilha, quando Malu começou, ela já começou com uma disponibilidade completamente diferente do que quando a gente iniciou em novembro, eu acho. Iniciamos o processo comportamental em novembro de 2023. Foi. E aí retomou, acho que foi em março de 24. Foi, março de 24. Foi muito positivo, tudo muito positivo pra mim. Tanto a parte comportamental, que pra mim foi mais difícil, porque realmente é uma coisa mais íntima mesmo. Mas, como eu falei no início do vídeo sobre na odontologia a gente saber respeitar as etapas, Micheline também, no trabalho dela, faz isso com muita maestria. Ela também soube respeitar. Aquela parte, eu sendo natural. Ela também soube respeitar essas etapas, o meu tempo também, porque a gente precisa digerir, pensar. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse trabalho com Micheline, também estavam acontecendo outras coisas que estavam me sobrecarregando muito mentalmente, sim, né? Verdade. Coisa de ansiedade. Mas aí a gente foi encaixando, né? O que precisava ser encaixado. E que isso é importante pensar, é que o processo em si, ele não necessariamente vai abster de outras partes terapêuticas que a pessoa esteja no momento precisando. Sim, sim. Então, para cada cliente, dentro de cada trilha, eu vou envolver ou não, se é só a parte comportamental, se é a visual, ou se também é a terapêutica. No caso de Malu, ela já estava sendo acompanhada exatamente nesse processo terapêutico, né? Então... tudo pra mim foi surpresa, mas foi tudo muito positivo. Eu não sei nem mensurar, assim, o quanto que foi positivo, mas... Dá pra ver, ó. Eu sou a mesma pessoa, mas eu sou outra pessoa. Mas eu sou uma versão melhor de mim mesma. Se você olhar hoje os vídeos de Malu, a parte mais pessoal, mais interna, ela é dela. Então, não é isso que a gente vai trazer. Mas a parte que é do trazer o que foi trabalhado no invisível, para poder a gente aplicar... Tornar visível. Você chamou depois até Natália para fazer a identidade visual. Então, assim, agora sim a parte que você vai escolher os elementos visuais para colocar, eles já fazem mais sentido. Não tem como ser de fora para dentro, se a gente quiser que seja bem feito, se a gente quiser um resultado real, na verdade. E tem como ser de fora para dentro. Só que ele vai até a página 2. Tem muita gente que vai querer, vai precisar e vai escolher isso e tá tudo certo. Pra mim, de fora pra dentro, não ia rolar. Não tava rolando, né? Porque já tava tentando fazer. Sim. Porque eu ia ficar, de novo, na superficialidade do negócio, que eu já tava. Uma pessoa com um traço que é extremamente detalhista, extremamente minucioso, pelo fato de buscar, de ser um buscador, de ser aquela pessoa que é mais profunda, vai sentir falta. Por que todo mundo fica dizendo que tem que fazer um vídeo de 3 minutos, que viralize, que seja rápido, que seja interessante, que seja isso, que seja aquilo? A gente começa... Era aí que tava morando o meu problema, porque eu não sou assim. Exatamente. Eu não tenho como ficar fazendo vídeo só de 1 minuto, eu não tenho como estar falando tudo muito rápido, eu gosto de explicar, gosto de falar, eu gosto de mostrar. Gosto de conversar. Gosto de conversar, né? Aqui é um podcast. Há um ano e pouco atrás, eu falei isso pra ela, então assim, ela já vai saber. Se ela fizer cara de surpresa, você deleta.
Mas há um ano atrás, há um ano e pouco atrás, eu tive uma questão exatamente minha que eu queria parar. Eu não estava mais gostando de entregar da forma com que eu estava entregando. E não era mais só sobre abordagem. Era uma questão comigo. Então, quando eu cheguei e disse assim, eu queria que realmente chegasse uma pessoa aqui que eu conseguisse utilizar essa nova forma de entregar, que ela passasse por tudo e Malu na hora, tipo assim, aquela pessoa, né, que chega assim pensando que vai pegar a bandeirinha e só vai dar uma balança de, oh meu Deus, quando vem um tsunami, um ciclone passando. Assim, eu quero agradecer a todas que vieram antes, todas pertencem. Mas o que eu falo é que muitas vezes a nossa mudança de vida, o que acontece com a gente, ela pede também pessoas, demandas e questões para a gente trabalhar que fazem sentido com aquilo que a gente quer entregar. Então foi no caso que Malu chegou, ela deu start desse novo momento meu em mim e daquilo que eu entrego. Que não tem mais só um âmbito visual e que assim, a consultoria de imagem é pouco, não, ela é excelente, ela ótimo, atende. É maravilhoso. Mas dentro desse sentido, me ver muito mais com a terapeuta, né, com a analista comportamental e que tem todo o trabalho de consultoria de imagem para poder entregar do invisível para o visível, para mim fazia mais sentido. Se a gente tiver uma condução, tiver uma pessoa que facilite, o que muitas vezes é difícil. E souber usar as nossas ferramentas ao nosso favor, Isso. aí vai ficando tudo mais fácil, Né? mais leve também. Mas é verdade. E essa leveza do trabalho de Micheline é uma leveza que vocês estão podendo ver nesse vídeo, que é o... Desfazer bem direitinho. É o que precisa ser um processo pesado. É verdade. Dá pra ser leve, a gente se diverte. No final, a recompensa vale muito a pena, assim. Eu não tenho nem muito o que falar, porque eu só faço assim. Aí eu faço assim, ó. Mas eu espero que quem ficou aqui até o final... Que né, tenha gostado do que vídeo. tenha gostado. A minha ideia é trazer mais a vida de cada pessoa que passa por aqui, mas não só para expor o que é feito no trabalho, mas eu digo, eu tenho contato com tanta gente boa, que faz tanta coisa legal, que é tão preciosista e empática, que muitas vezes não tá chegando a alguém Que precisa dessa informação. E você sabendo que Malu, ela tem toda essa bagagem e essa determinação de fazer dar certo com a arte dela, né? Tanto no sorriso, quanto a questão agora na parte orofacial, não sei o que se fala. Harmonização. Ela traz exatamente essa possibilidade de você pegar da sua régua de desejo do 0 a 30 e mediando e construindo. É o mais legal. Muita leveza. Mas a gente queria agradecer, obrigada, bem Malu. Obrigada também. A gente tá fazendo muito aqui assim, Eu aquela tô verdade. muito honrada. Eu tô me Pois é. sentindo super chique, fancy, honrada. Tô me sentindo youtuber. Mas Porque quem eu vou ver esse sabe? vídeo no YouTube. Não é? Pronto, ó, já decidiu. Às vezes a gente não sabia onde é que ia colocar, colocou aqui Bota pra ver se no sabia YouTube. tudo, não é? Pronto, nosso primeiro vídeo. Vou ver qual é o nome que a gente vai dar a esse quadro e vai que isso aqui acabe Vira um canal. Vira um canal, né? Tchau. Beijo. Eu tô muito boa de gravar vídeo.